Gente, vamos lá, videozinho rápido agora, mas importante para uma atualização que nós temos agora, né, no mercado, depois dessa queda absurda onde o Bitcoin chegou aí a corrigir bastante, mas é importante vocês verem aí o vídeo até o final, que a gente vai estar apresentando isso para vocês. Esse vídeo é primeiro liberado para membros do canal, são exatamente 11h50 da manhã em Portugal, aí no Brasil deve ser mais ou menos 8h50 da manhã, então a gente está gravando bem cedinho, mas atualizando direto. Você deve receber um pouco depois, justamente porque os membros recebem primeiro esse vídeo, ok? Então vamos lá, deixa eu só colocar um pouco a câmera aqui, pronto. Já estou com o gráfico do Bitcoin aí aberto e olha só, Bitcoin foi buscar aqui a região dos 86.800 dólares, assustando muita gente. Inclusive, confesso até que eu não esperava que ele voltasse a essa região, até porque a gente tinha marcado já a região dos 92.500 como uma região de fundo que ele estava fazendo. Quando a gente olha o VPVR aqui, que é o volume de transações, a gente tem essa zona daqui, vou colocar o quadrado mesmo aqui, como uma principal zona de volume de transação, que vai justamente aqui, um pouco aqui mais abaixo, nos 92 mil e os 102 mil praticamente aqui em cima. A gente tem, essa é a maior zona de negociação do Bitcoin dos últimos tempos agora. Depois nós temos um grande vácuo aqui, tá vendo? Essa parte aqui de trás se torna um grande buraco de volume de negociação e normalmente, e aí vem a minha preocupação, quando o ativo entra em um vácuo como esse aqui, nessa zona, cara, ele cai de picada assim. Por isso a importância hoje do Bitcoin segurar nesta região que ele está aqui dos 88.600. Se não segurar aí, não assuste ou até se assuste, porque o negócio vai ficar feio e a tendência é ele voltar para essa outra zona de negociação aqui, nos 67 mil dólares aqui, ok? Ele voltaria para essa zona aqui, que é outra grande zona de volume de negociação aqui embaixo, tá vendo? Ó? Essa zona aqui, dos 72 aos 57 mil dólares, é uma grande zona de volume de negociação que o Bitcoin tem. Dá medo? Dá bastante medo. E essa foi aquela zona que ele acumulou bastante, ele acumulou desde a época dos ETFs até praticamente novembro, ele ficou acumulando nessa região, nesse grande range que a gente tem aqui, ele passou muito tempo acumulando, por isso que o volume, você nota atrás da minha cabeça aqui, que está muito maior nesta região do que na região de acumulação atual, ok? Bem, vai acontecer dele chegar lá? Eu acho que não. Mas eu não mando no mercado. Do mesmo jeito que eu não acreditava que ele poderia cair dos 92, estava preocupado, porque se caísse e não segurasse nessa linha verde que eu mostrei agora no gráfico, que é nos 88.600, a gente poderia, em picada, cair aqui, porque ele entra nesse vácuo de volume aqui atrás, tá vendo? Ó? E aí a queda é muito pior, ok? RSI estocástico ainda está voltando para a zona dos 20 no diário, mas aí agora eu vou puxar o gráfico semanal. No gráfico semanal, olha o que nós temos aqui. Vamos dar um zoom out. E vou tirar o VPVR por enquanto aqui. Você teria medo de um gráfico como esse aqui? Responda sinceramente, um gráfico como esse aqui, você enxerga um gráfico de queda ou um gráfico de alta? Focando no longo prazo, focando que estamos no ano pós-halving. Historicamente falando, é o ano da alta do Bitcoin. Aí eu te pergunto,
É um gráfico de queda ou é um gráfico de alta que você vê? Então, diante disso, se a gente traça uma LTA aqui de suporte, passando por todos os candles aqui, 26 de dezembro começaria a LTA de suporte. Em setembro de 2023 ele chega a retestar, sapateia em cima dela e segue subindo. Ele dá outro toque em setembro de 2024 e agora ele está acima desse valor. E onde é o toque desta LTA de suporte agora? É justamente na região dos 70 e poucos mil dólares aqui. Então, enquanto o Bitcoin permanecer acima dos 88.600, nós temos a possibilidade dele tentar voltar aos 92 até tocar aqui no meio do ano, no meio deste ano, um toque na região dos 90, 92 mil dólares novamente. Isso ele pode até o meio do ano já ter batido 110, 115 e tentar voltar para essa região para apoiar-se novamente até ir a um novo topo histórico, que pode ser os 135, 155 ou até 180 mil dólares. Assusta? Assusta para caramba. Assusta porque qualquer pessoa que veja um drawdown no seu portfólio, mesmo que seja em Bitcoin, do topo que ele bateu para agora, ele chegou a perder 20% do preço. Vocês lembram que eu mencionei antes do Donald Trump tomar posse, que eu mencionei que logo após a posse do presidente americano sempre tem uma correção e que nós deveremos ter até o topo histórico do Bitcoin, que poderá ser entre outubro e dezembro deste ano 2025, o último topo histórico antes do bear market. Nós temos a visão de que teremos aí, a visão não, a projeção que teremos aí umas 4 quedas no total, sendo essa a primeira grande queda do ano de 2025. Quando nós puxamos gráficos de ciclos anteriores, mesmo com essa beleza de alta que nós temos aqui, e aí, aqui tá, isso aqui é 2021, olha o que aconteceu pós eleição, ou seja, pós posse do presidente americano. Nós tivemos uma queda no total em 2021, de janeiro a fevereiro, de 30%, ok? 30%. Depois ele explode e em fevereiro, não, aqui, em 15 de fevereiro, olha só, 15 de fevereiro, olha a queda que nós tivemos no Bitcoin. 26%. E depois em março ele começa a recuperação e em abril ele bate o novo topo histórico. Mas olha a queda aqui, ó, 26%. Tu imagina, tu, humilde Mafagafinhos, pequeno padawan, aqui nessa região, em fevereiro, dia 15 de fevereiro, com Bitcoin a 58 mil dólares, e tu investe 10 mil dólares. E quando você olha, o seu capital cai 26%. Então, o que nós tivemos agora, que é praticamente o candle do final de mês, esse candle aqui, que vocês estão vendo, esse candle aqui, é o candle de final de fevereiro. Ok? Vou colocar nos 3 dias para você dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ajustar. Aqui está ele. Olha o que aconteceu no gráfico de 3 dias. Assim se vê o gráfico do Bitcoin
no gráfico de 3 dias. No dia 21 de fevereiro, ele tem essa queda absurda. No dia 24, ele ainda tem mais uma queda, faz um candle doji. No dia 27, ele começa a retomar. E aí, em março, ele vai e rompe um novo topo histórico, chegando nos 61 mil dólares. Tá tudo perdido? Claro que não, cara. Basta você olhar. Basta você olhar o gráfico. Aí vamos puxar para o momento atual que nós estamos. Olha aí, o momento atual que nós estamos. Olha aí. Tivemos a quedazinha de 20%. Qual é a projeção? Até março, ele tem que recuperar os 100 mil dólares até o final de março, para poder, em abril, ele tentar mais uma vez um novo topo histórico. É a minha visão, é a minha análise para o Bitcoin. Tanto que no gráfico, no RSI estocástico de 3 dias, cara, ele está dando uma oportunidade enorme de entrada aqui, ó, para você entrar em Bitcoin. Pode cair mais? Pode. Aí você só tem duas opções. Ou você aguenta o tranco e vê a sua carteira ter um drawdown de 20 e poucos por cento, ou você vai fazendo as coisas pouco a pouco, aumentando o seu capital, a sua entrada. Desespero tem? Ninguém gosta de ver o capital caindo. Esperança tem? É claro, porque estamos em ano de bull market, e aí quando você dá o zoom out, olha que gráfico lindo. Olha que gráfico lindo. Quem vai dizer que o Bitcoin não segue em alta aqui? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Quem vai dizer aqui que o Bitcoin não segue em alta? Aqui. Me fala. Que analista vai olhar e vai dizer: ah não, o Bitcoin está em queda? Quando? Entendeu? Temos que ter paciência? Temos. E paciência é o nome do jogo quando você busca mudar de vida. E se não aguenta o aperto, cara, cai fora. Vai para renda fixa, vai para fundos imobiliários. Cara, eu tô com um drawdown na minha carteira de fundos imobiliários. Absurdo. Eu acho absurdo. Era para eu já ter um bom valor lá, eu já tô com 15% a menos. E reinvestindo todo mês o dinheiro que eu ganho. Então, às vezes, eu não consigo entender o que é que eu estou fazendo ali. Ok? E em cripto, a maioria sabe que eu estou tranquilo porque eu comprei há muito tempo atrás. Você não deve estar que comprou agora, este ano de 2025. Ou que comprou em dezembro. Deve estar preocupado, principalmente nas altcoins. Por isso, não é hora de empréstimos. E se você tiver empréstimos em alguma plataforma, procure aumentar, ou seja, por exemplo, vamos dizer que você tem Polygon, né, de empréstimo lá na Aave. Cara, procure ou pague o empréstimo ou compre mais Polygon e coloque lá dentro, porque você está correndo um sério risco de ser de você ser liquidado, ok? Aqui nós tínhamos a possibilidade de uma formação de fundo e ela vir tentar mais uma vez romper aqui a 0,38, 0,61 de FIBO para tentar voltar aqui a Polygon. Não fez, cara. Voltou a testar o fundo aqui novamente. Ó. Voltou a testar o fundo. Muitos podem enxergar isso como uma oportunidade de melhorar o seu preço médio e comprar mais barato o Polygon. Outros podem enxergar isso com uma oportunidade de olhar e dizer: é fumo, Bino, é cilada, Bino, e cair fora, ok? Tipo, eu não vou analisar as altcoins hoje, porque eu analisei ontem algumas altcoins para os membros lá do canal, mas hoje o objetivo é falar do Bitcoin aqui, ok? É do Bitcoin. Olha só, temos o Fear and Greed aqui chegando no ponto que a galera quer. Por quê? Os institucionais que estão derrubando o Bitcoin pela falta de volume. Os caras viram que não tinha volume de entrada de capital. O que é que eles fizeram? Cara, vamos vender.
Tem várias outras razões que dizem que foi a razão aí da queda no mercado. Falam aí que o Trump, por dizer que as tarifas do Canadá e no México vão seguir em frente, que ele não vai adiar, ele vai continuar taxando, então dizem que isso pode ter derrubado o mercado. Outra coisa também, falam aqui, ó, que a Binance, deixa eu traduzir aqui, ver se eu consigo, aqui, ó, a atualização do Market Maker, Binance continua enviando Solana e Ethereum para o Market Maker Wintermute. Meus relatórios sairão em breve, documentando a estratégia de 2025 para entre essas duas entidades com valores surpreendentes que você não vai acreditar. Então, Coinbase continua enviando stables para o Wintermute e Kraken também acelerou na última semana. Então, falam que por isso também pode estar gerando a queda no mercado. Isso aí, ok? Eu separei esse post aqui que eu achei interessante aqui. Ó, deixa eu traduzir aqui para a gente ver o que é que o Raul Paul diz. Vocês todos precisam aprender a ter paciência. Isso foi em 2017. Estrutura macro muito semelhante. 5 quedas de 28% mais pullbacks em BTC. A maioria durou de 2 a 3 semanas, antes de uma nova alta. Altos tiveram 65% de correção. E todos eram só ruído, barulho. Olha só o gráfico aqui, ele mostra aqui atrás. Ó. Deixa eu tirar minha cabeça daqui, jogar minha cabeça para o lado de cá. E olha só aqui, ó. Primeira queda entre janeiro e fevereiro de 2017, tinha tido uma queda de 96%, né? Ele caiu aqui 35%. Depois ele corrigiu 27%. Depois ele corrigiu 37%, depois 38%, depois 28% e bateu o topo histórico. Em dezembro, se eu não me engano, 17 de dezembro de 2017. Algo mais ou menos assim. Então, será que não dá para respirar fundo e aguardar que o mercado que anda como um tobogã em onda, sabe o tobogã? Ele não é escorrega-rela ou rela-rela ou escorregador, sei lá como é que você chama isso na sua cidade. Ele é tipo aqueles brinquedos que vai em ondas subindo. É como a Fórmula 1. Existem curvas durante o circuito. Não é uma reta, não é prova de arrancada, é uma prova de circuito onde você tem curvas e o mercado ele vai andando dessa forma, em ondas, em curvas, ok? É assim que o mercado faz, guiado pelo Bitcoin. E ele está fazendo isso andando em curvas. E não é só neste ciclo de 2022, que foi o fundo até agora. Não, é por todo o período. Basta você dar um zoom out no gráfico. É todo o período. É só alta. É só alta. O problema é que essas quedas assustam a galera. E aí vai tirar muita gente do mercado. E as altcoins são, na verdade, as que maior sofrem. Porque enquanto o Bitcoin corrige 20%, quando você puxa as altcoins, sei lá, como uma Solana da vida, você vê uma correção aqui na Solana, chegou a 54%. E o Bitcoin fez 20 e pouco. Entendeu? Então, cara, agora é o momento de paciência. Fear and Greed, abaixo dos 30, cara, é compra. Ah, mas vai pegar o dinheiro todo e comprar de vez? Não. Compra aquilo parcial, vai baixando o seu preço médio. Agora, uma coisa que eu já disse e vou repetir: não guarde altcoins de hold como você vai guardar Bitcoin, por exemplo. Altcoins, eu já falei e vou ter paciência para realizar 3 candles de alta no semanal em uma altcoin, como aconteceu aqui atrás entre novembro e dezembro, eu vou começar a executar os meus lucros. E mesmo a Solana da vida, mesmo você tendo esse gráfico aqui, você ainda vê um gráfico agradável a termos de mercado para Solana, desde que ela foi lançada.
Vamos ver onde está o volume dela. Onde está o maior volume aqui? Nos 22. Foi o maior volume que a Solana obteve de todos os tempos, desde que ela foi lançada. Aqui, ó, nos 22. Agora, o volume está fraco, mas, cara, ela ainda está se sustentando e acumulando na zona aonde ela bateu topo histórico aqui, né? E está num excelente momento de compra, cara. Se a gente olha aqui a Solana agora, para o seu topo aqui, cara, ela está num excelente momento de compra. Vale a pena arriscar? Aí é com você, não é comigo. Para mim, comprar Solana sempre é um pouco mais difícil, porque tem um Solana com preço médio lá de 20 e poucos dólares. Aí eu fico assim, dá pena eu comprar 130 e pouco. Mas para muita gente é vantajoso, ok? Principalmente a galera que está aqui, a 180, 200 e tal. Comprar mais um pouquinho, você vai baixando seu preço médio. Isso é tão bom, cara. Quando você faz, ó, tu une o seguinte pensamento. Ah, mas não quer comprar agora, quer esperar marcar fundo? Show de bola, cara. Show de bola. Retomada, candle de pullback, hora de entrada, show de bola. Mas tu olha aqui, Solana. O cara compra 10 Solanas a 200. Dá 2.000. Aí agora você compra 10 Solanas a 140. Dá 1.400. Mais 2.000. Dividido por 20 Solanas. Teu preço médio, peraí. 1.400 mais 2.000. Dividido por 20 Solanas, teu preço médio vai para 170. Olha só, já aproxima muito de 200 para comprar agora, já fica 170, já está no metade do caminho. Ultrapassou 170, você está no lucro. Não importa que você comprou em 200. Importa que você comprando agora essa ou outra cripto, ou deixando ordens mais abaixo nos 120, 130, sei lá, como você quiser cuidar do seu portfólio. O importante é tenha a tranquilidade e a paciência de que esse mercado ainda vai dar muito dinheiro ao pessoal. Essas quedas, no meio de um ciclo de alta, nos dão oportunidade de você conseguir ganhar mais dinheiro no longo prazo. Claro que eu fico preocupado, o meu portfólio está em queda? Tá em queda. Está em queda. Inclusive, vou começar a dar uma olhada em algumas pools de stable, porque pode ser que essas quedas durem 2, 3 semanas e a gente consiga fazer algo aí com stable para poder começar a comprar mais barato algumas altcoins agora durante o mês de março, enquanto o mercado ainda não retomar a alta. Mas hoje, se eu tivesse que colocar o único título no vídeo, o título seria Paciência. Tamo junto. Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo vídeo.